do Senhor a todos, amados irmãos. Bem-vindos ao programa É Tempo. Estamos aqui para fazer mais um programa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre restauração. É tempo de restaurar. E hoje estamos com a presença aqui do evangelista Wellington e da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. E vamos conversar um pouco sobre tempo de restauração. E na paz do Senhor a todos, vamos fazer uma breve oração rápida para a gente começar o programa. E vamos pedir para o evangelista fazer uma oração para nós. Glória a Deus. Pai Senhor, obrigado, Fernando. Pai Senhor. Pai Senhor, telespectador, você que está assistindo. No nome, como o obreiro ressaltou, evangelista Wellington. Nós somos ali da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, a qual é presidido pelo Pai Francisco Souto, homem de Deus, a qual nos é o exemplo. E vamos orar. Que você, nesse exato momento, se puder, encurve sua cabeça, feche os seus olhos e se concentre com Deus. Oremos. Eterno Deus, Pai de eterna bondade e misericórdia, nós te pedimos, Santo de Israel, que desde já Teu Santo Espírito se faça presente, tanto aqui, meu Senhor, como no lado daquele que está assistindo, meu Senhor da glória, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, este programa, meu Senhor, ao qual Tu colocaste no coração do Teu servo, meu Senhor, para servir de edificação para os lares que irão assistir, para aquelas pessoas, meu Senhor, ao qual o Teu Santo Espírito guia, meu Senhor, para tocar no coração, para assistir, porque, meu Senhor da glória, é tempo, meu Senhor, é tempo de o povo se voltar para Ti, Santo de Israel. Oh, meu Senhor, o tema de hoje é tempo de restauração. Desde o início, meu Senhor, Tu tem feito tudo, meu Senhor, que está ao alcance, meu Senhor da glória, para restaurar a vida do ser humano. Meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nesse exato momento nós possamos abrir nosso entendimento para a Tua palavra, meu Senhor, que será ministrada nessa manhã, meu Senhor da glória, e que vidas venham ser restauradas, que vidas venham ser edificadas, que vidas possam, meu Senhor, ser tocadas pelo poder da Tua palavra, porque só a Tua palavra, meu Senhor, que liberta, que salva e que transforma, meu Senhor da glória. Por isso te rendemos graça e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuando, vamos agora falar um pouco sobre restauração, que a restauração é um conserto, né? Deus é o grande restaurador. Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. O sofrimento não é para sempre. Quem ama Jesus será restaurado. Deus lhe ama e quer lhe dar alegria e esperança. Deus nunca lhe abandona. Nos momentos mais difíceis, você pode chamar a Deus e Ele vai trazer a restauração que você precisa. Nós estamos sempre aqui para conversar um pouco sobre tempo. O tempo de Deus, nós temos vários temas que vai falar sobre isso, a palavra de Deus, e hoje nós estamos com o tema tempo de restauração. Vamos pedir o evangelista Wellington para falar um pouco agora sobre a restauração do ser humano. E você tem a sua palavra para falar sobre restauração. Amém. Glória a Deus. Restauração, o significado é o conjunto de atividades que visam estabelecer danos decorrentes ao tempo. É o ato de restaurar algo que havia perdido, a recuperação. No hebraico, uma palavra que se encaixa todo esse significado é a palavra hadash. Hadash no hebraico quer dizer restaurar, quer dizer encontrar o que havia perdido, num contexto fazer algo novo. E o ser humano, ele sempre precisa de restauração.
Porque, como se diz, o tempo, ele vai desgastando algo. E o ser humano, o que desgasta o ser humano é o pecado. Se você deixar uma foto, fazer uma comparação, uma foto, nós batemos uma foto e revelamos. Mas se você não tiver o cuidado de guardar bem aquela foto, deixar ela a mercê de resíduo de poeira, de umidade, ela vai se estragar. E o ser humano, ele foi assim, porque ele estava induzido pelo inimigo, ele foi induzido ao pecado. E o pecado estragou o ser humano, estragou a vida do ser humano. Com a entrada do pecado, muitas coisas afetou o ser humano. E eu vou, antes de começar a explanar a palavra, vamos ler o versículo. Com certeza. Que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, a palavra do Senhor: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Gostaria de ressaltar a parte B do versículo. Para isto, que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então aqui, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Não tem como eu falar de restauração sem antes eu falar do maior restaurador, que foi Jesus Cristo. Porque, como eu estava ressaltando, o homem, ele foi induzido pelo pecado, lá no Jardim do Éden. Quando Satanás tentou a mulher Eva, que deu do fruto para que ela comesse, ele induziu Eva, demonstrando que aquele fruto fosse algo bom. Porque o pecado, para poder o ser humano pecar, ele é induzido que seja algo bom para o ser humano. Porque senão o ser humano não ia pecar. Só que com o pecado tem as consequências. O ato de restaurar é recuperar, né? Então, quando o ser humano ele pecou, o Satanás tirou o que tinha mais de valor do ser humano, o que era a presença de Deus, a ligação que Deus, porque a palavra diz lá no início que todo o final da tarde Deus ia se relacionar com o ser humano, com Adão. Então, depois do pecado, esse elo foi cortado. E o ser humano passou, em vez de servir a Deus, servir ao diabo. Só que não com a consciência. Porque Satanás, ele procura disfarçar o pecado naquilo que é bom. É bom para a carne, mas é ruim para o espírito. Porque não há a comunhão mais com Deus. Então, no passar dos tempos, a gente vê Deus, por vários momentos, tentando restaurar essa comunhão. Quando Deus escolhe Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrar. Ali Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus vem se relacionando há muitos anos com o homem. Só que o homem sempre ele cai em pecado. Sempre ele se separa. Então o que é que Deus faz? Como eu posso fazer para que eu traga o meu povo para perto de mim? Vou fazer um sacrifício, vou dar uma prova de amor para a humanidade. Vou enviar meu único filho à terra para que morra, pague o preço do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, mas Deus não quer que o ser humano morra. A morte a qual eu me retrato nesse exato momento é a morte espiritual. Então Deus queria o que, obreiro? Trazer o povo para perto. Então Jesus ele se fez carne. Ele habitou aqui e deu exemplo como devemos prosseguir no ato de restaurar. Só que antes de Jesus vir, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um período de silêncio de Deus durante 400 anos, entre Malaquias e até Deus se revelar o João Batista, profeta. Porque João Batista ele tinha que vir antes de Jesus para dar testemunho daquele que vinha ressuscitar, vinha tirar o pecado do mundo. Ou seja, vinha restaurar essa ligação de Deus para com o homem, né? Então,
Quando Jesus veio, o povo já estava colhendo as consequências do pecado. Havia muitos cegos, havia muitos coxos, havia muitos leprosos, muitas pessoas doentes, pessoas que não eram dadas nada pela sociedade. Então quando Jesus ele veio aqui na terra, ele veio dar vista aos cegos, ele veio dar saúde àquela mulher do fluxo de sangue, ele veio curar o leproso, ele veio curar aquelas pessoas que não tinham um ego social, não tinha ligação social, antes eram excluídos pela sociedade. E a Bíblia ela relata vários pontos disso. Então uma coisa que me chamou a atenção é que o ser humano ele nasce, cresce, e se ele não conhecer a Cristo, ele sente o vazio dentro dele. Porque essa comunhão ela foi perdida lá no Éden. O homem se afastou de Deus. Então o homem ele precisa preencher um vazio. Quando eu não estava nos caminhos do Senhor, eu senti um vazio dentro de mim, obreiro. Sentia algo que não me completava. E muito ser humano, quando não tem esse preenchimento, ele vai procurar o quê? Todo ser humano ele cresce querendo ser o quê? Feliz. Por quê? Porque a felicidade, a gente imagina, dando esse nome é felicidade. A felicidade é algo que a gente quer preencher dentro da gente, que a gente não sabe como preencher. Exatamente. Então, o ser humano, para preencher esse vazio, procurando a felicidade, ele procura ser bem relacionado, ele procura ter uma fama, ele procura, como é que se diz, ter poder, dinheiro. Só que não é dessa forma que vai preencher esse vazio. Não é dessa forma que vai restaurar, completar. Então, como é que pode o ser humano preencher? Somente aceitando Jesus Cristo, que ele vai preencher esse vazio. Porque Jesus Cristo ele veio justamente para isso, para restaurar o que havia perdido. E o que foi perdido? A ligação do homem com Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por Jesus Cristo, né? Então ele veio fazer a ponte do homem e Deus. Só que quando Jesus veio, ele viu várias pessoas necessitadas da misericórdia e necessitadas de restauração. Podemos ver um exemplo do cego Bartimeu, que não enxergava o mundo, não enxergava aquilo que estava ao seu redor. E ele foi em busca de Jesus Cristo e a sua vista, a sua visão foi restaurada. A Bíblia vai contar numa história de uma mulher que há 12 anos vivia com fluxo de sangue. Ou seja, na linguagem de hoje, ela vivia menstruando. Um ciclo menstrual que na época de hoje dura entre 5 a 8 dias. Essa mulher passou 12 anos direto. Só que na lei, nessa época de Jesus Cristo, tinha um requisito. Que a mulher, quando ela estava no período de impureza, como diziam os judeus, ou um ciclo menstrual para a gente, ela deveria ser isolada da sociedade e ficar excluída. Imagina a pessoa passar 12 anos longe da sua família, 12 anos sem ter contato com a pessoa, porque havia uma rejeição, porque a lei dizia que quem chegasse perto também se tornaria impuro e precisaria passar pelo ciclo da purificação. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não quis saber de outra coisa. Ela imaginou no seu ser, só se eu tocar na orla da sua veste serei curada. Então ela rompeu a dificuldade, porque imagino eu que 12 anos sangrando, ela estava fraca fisicamente. Então eu imagino até que ela ia se arrastando. E quando ela chega lá, ela se depara com a multidão. Então ali ela rompe a multidão e toca na orla. E automaticamente que ela toca na orla, na ponta das vestes de Jesus Cristo, ela é restaurada a saúde. Então Jesus ele ali restaurou a saúde daquela mulher. E Jesus está hoje querendo restaurar a sua saúde, está querendo restaurar o seu lar, está querendo restaurar a sua condição social,
aqueles que não dão nada por você, que lhe desprezam, que não querem saber nem de estar perto de você. Mas Jesus, ele veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para dar vida, vida e abundância. E ele quer isso para a sua vida, você que está assistindo. Então Jesus, ele é o excelente restaurador. Muitos procuram querer ter uma restauração física, financeira principalmente. Porque todo ser humano, ele quer viver bem. Ele quer ter um bom carro, ele quer ter uma casa própria. Mas essas coisas são coisas materiais que vão ficar nesta terra. A palavra diz que ali, aonde estiver o teu olho, o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, devemos procurar os valores do reino, valores eternos que nós iremos levar, onde nós iremos morar na eternidade. A Bíblia também vai relatar de um homem que era rico, Zaqueu, um cobrador de impostos. De certa forma, desonestamente, mas ele conseguiu um grande patrimônio. Só que ele não vivia em paz. Faltava algo para ele. A Bíblia diz que ele vai ter de encontro com Jesus. Ele não consegue, devido à sua baixa estatura, romper a multidão e ele sobe numa figueira. E quando Jesus olha ele lá em cima, Jesus entendeu que ele precisava de uma restauração. Mas uma restauração interior. Então o que é que ele diz? Zaqueu, desce daí que me convém pousar na sua casa. E Deus vai até a casa de Zaqueu. E Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, não falou nada, só olhou para Zaqueu. E Zaqueu entendeu que Jesus era a solução para que ele fazia o que ele estava sentindo, obreiro. Então Jesus diz, Zaqueu, hoje veio salvação para a tua casa. Quantos lares estão destruídos por aí, precisando que Jesus vá até a sua casa? Mas Jesus, ele não vai na casa do ser humano sem antes o ser humano convidar. Porque Jesus não é mal educado. Satanás sim, Satanás ele procura uma brecha para poder entrar na sua casa. Mas Deus não. Nosso Deus é educado e ele pede, como diz lá em Apocalipse, que ele está à porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. É isso que Deus quer conosco. Ele quer que a gente abra a porta do nosso coração, que a gente se entregue a Ele para que Ele entre, faça moradia e deixe restaurar tudo aquilo que Satanás roubou. Jesus veio para desfazer, veio para dar vida, como eu ressaltei outra vez, veio para dar paz, alegria, porque só Deus é que dá paz e alegria. Glória a Deus. É uma boa palavra. Estamos aqui com o programa Tempo de Restauração. E vamos falar aqui um pouco sobre o nosso patrocinador, que depois o evangelista continua falando sobre restauração. A Gol Só Com Rede faz redes de proteção, redes para Campo Society, e ela que mantém para a gente continuar com esse programa. Por enquanto, quem quiser também fazer, nos ajudar entrando em contato para patrocinar, dar uma ajuda, estamos à disposição. A Gol Só Com Rede, ela trabalha fazendo redes de proteção para campos, society, rede para quadras, temos proteções para janelas de apartamento, piscinas, e o nosso telefone é 85, o código de área é o 98858-9855. Esses são os telefones que podem entrar em contato com a empresa Gol Só Com Rede, e estamos à disposição para fazer tudo que você precisar sobre proteção para Campo Society, quadras, redes para proteger no apartamento, nas janelas, e estamos à disposição com o telefone 85 988 98858 9855. E continuando com o nosso programa É Tempo, hoje com o tema Tempo de Restauração, e com a presença aqui do evangelista Wellington, da Igreja Evangélica Tempo de Cantar.
Eu sou o obreiro Fernando e também me congrego na igreja evangélica Tempo de Cantar. E é muito glorificante você estar lá na obra de Deus, na igreja evangélica Tempo de Cantar, que nós temos como pastor o pastor Francisco Souto. E continuando com o nosso programa, e temos aqui em 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Você procurando na Bíblia, lá vai ter sempre uma palavra de restauração, para você ver que você pode ser restaurado em Cristo Jesus. Jesus veio para isso, para lhe restaurar, lhe dar ânimo. Restauração em algo que foi destruído muitas vezes é mais difícil que começar tudo de novo. Reformar uma casa ou um objeto não é fácil, fica muito melhor que antes. É muito recompensador ver algo que antes estava acabado ser renovado, né? As palavras no Salmo 126 afirmam que Deus pode nos enviar sua restauração semelhante ao deserto Negueb, que em certa época do ano é regado por uma enxurrada que vem dos montes em tempo chuvoso. O deserto seco se transforma em um lindo jardim. Este fenômeno acontece de tempo em tempo e serve de inspiração para o povo de Deus saber que Deus sempre restaura suas vidas. A palavra de Deus, e você recebendo essa palavra, e você vai estar se restaurando, se avivando, e glorificar a Deus Ele recebe suas palavras, Ele dá em troca a sua restauração. A sua vida vai ficar melhor. Está perto de Deus, né? Você vai estar sempre alegre, sempre a restauração que dá a você estando com Deus, recebendo a palavra de Deus. E vamos continuar aqui falando sobre restauração. O evangelista Wellington vai falar mais um pouco também sobre restauração. Agora vamos ter um momento de sabedoria para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus, e um momento de sabedoria. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos, de paz e prosperidade. Você viu aí que o momento de sabedoria, um momento para você refletir sobre a palavra de Deus, que é muito bom a gente estar sempre com o pensamento positivo, que você vai receber pensamentos positivos. E continuar, vamos aqui falar mais um pouco sobre esse tema que nós estamos falando hoje: restauração. É tempo de restauração na sua vida. Você se restaurar, ser um homem novo, ser uma mulher nova, ser uma criança em Cristo.
continuando com a sua explanação sobre restauração, evangelista, tem mais coisas, claro, a falar. A palavra de Deus é sempre benéfica, sempre bem-vinda para o povo. O povo está ali ouvindo nesse momento. Jesus, quando ele veio pregar o reino dos céus, ele usava falar muito por parábolas. Por quê? Porque se ele fosse falar das coisas celestiais para o ser humano não iria entender. Então ele fazia o quê? Comparações, né? Para que o ser humano viesse a entender o propósito da salvação. Uma coisa que frisou bem quando o obreiro estava ressaltando sobre a restauração, o trabalho que dá o processo da restauração. Então, certa vez Deus disse ao profeta Jeremias que descesse até a casa do olheiro. E lá ele mandou Jeremias apenas observar o olheiro trabalhando. E o olheiro ele estava formando um jarro de barro. Em um determinado momento, o barro se estragou na mão do olheiro e ele começou a botar água, começou a moldar de novo. E Deus faz a seguinte pergunta para Jeremias: não poderei eu fazer por Jerusalém o que esse olheiro está fazendo para o barro? Então Deus ali já estava perguntando para Jeremias se Deus não poderia restaurar o povo escolhido de Deus, como o olheiro restaurou aquele barro, aquele vaso. Exatamente. Então é isso, Deus ele quer restaurar. Se você for olhar uma casa a gente sabe, para ela construir, a gente tem que cavar o alicerce. Um alicerce bem feito, a casa ela fica firme. A palavra de Deus ela vai fazer uma comparação sobre uma casa que ela foi edificada na areia e uma casa que ela foi edificada na rocha. Sabemos que a casa, se ela não tiver um terreno firme, se ela for edificada na areia, qualquer enxurrada que der vai cavar a base e a casa vai desabar. E a casa ela tem que ser edificada na rocha, porque a rocha ela é sólida. Então assim é que deve ser a nossa vida, edificada em Cristo, porque Cristo é a rocha. Então se você quer uma restauração verdadeira e venha se edificar em Cristo, venha aceitar Cristo como seu Salvador, venha permanecer nos caminhos de Cristo, porque Cristo é a rocha, e sua casa ela vai ter sustentabilidade, ela vai ser firme, ficada. Por quê? Porque Satanás ele não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer tudo para lhe afastar de Deus, vai fazer tudo possível para fazer você viver segundo o percurso que este mundo tem a oferecer, para que você não veja o resplandecer da glória de Deus. Então se você fique firme em Cristo Jesus. Então, obreiro, essa é a palavra que eu tinha para trazer para o telespectador, que você possa ser edificado através dessa palavra, que você venha ter a convicção que Deus sempre tem o melhor. Mas muitas vezes, o obreiro, o ser humano, quando ele está numa pior, ele até vai para Jesus Cristo. Vai buscar, mas ele vai buscar somente aquilo que Jesus tem a oferecer. Aí começa a ir até uma semana, um mês, aí vê que o negócio fica ruim. Aí quer se afastar. Não, quando eu estava, antes de eu ser crente, as coisas eram melhor. É porque o inimigo ele está fazendo de tudo para lhe afastar. Então ele vai tocar em você. E Deus ele permite para te saber envergonhar o inimigo, para dizer que você não está servindo a Deus por interesse. Já pensou se eu sou pai, né? Já pensou se meu filho chegasse para mim só porque eu tinha que dar R$5, R$10, não tinha contato comigo? Então Deus ele quer esse contato. Por isso que ele enviou o seu filho, para restaurar essa ligação, esse momento de intimidade. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. O ser humano tem muitos que quer a bênção, mas não quer o abençoador. É dessa forma. Então assim, o ser humano ele quer, como eu disse, preencher o vazio. Só que ele pensa que ele vai preencher o vazio com bens materiais. Mas esse vazio só é preenchido com Cristo dentro de você.
quando você está preenchido espiritualmente, as outras coisas virão. Mas enquanto você não se preencher, você pode ser o homem mais rico do mundo. Você pode ter os filhos mais lindos do mundo, a esposa mais linda do mundo. Mas você ainda vai continuar com esse vazio, porque você não permitiu Cristo entrar na sua vida. Então, se você quer ter uma vida verdadeiramente de alegria, paz, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ou se você já foi evangélico, já seguiu a Cristo, mas por algum motivo resolveu ir para o mundo, volte para o Senhor. Restabeleça a união, restaure a união com Cristo, e o mais Ele fará. Glória a Deus. Essa palavra, obreiro. Olha, vamos passar aí umas imagens lá na Igreja Evangélica Tempo de Cantar, sobre, para vocês verem aí como é a pregação lá na nossa igreja, e vejam aí as imagens. Bom, amados irmãos, vamos continuar aqui com o nosso programa. Nós estamos quase chegando ao final. Hoje com o tema Tempo de Restauração, com a presença aqui do evangelista Wellington. E vamos... Deus quer restaurar a sua vida. E Deus não está preso ao tempo, porque Ele é eterno. E tanto faz o passado, presente ou futuro. A palavra de Deus declara que em Eclesiastes 3:1 há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Deus tem um tempo de restauração para a sua vida. Através dessa mensagem podemos lembrar e refletir sobre o que o Senhor já operou, tem realizado e muito mais que ainda fará para o seu povo. Mas não basta ficar no passado, precisamos crer e clamar por uma restauração para hoje. Sendo assim, todos os que antes choraram passarão a sorrir e colher seus frutos em abundância. Você está precisando de restauração? Em qualquer tempo, Deus pode restaurar a sua vida. Você procurando dentro da Bíblia o livro sagrado, o manual da vida, você vai ter com Deus e vai restaurar a sua vida. Sua vida vai melhorar, você vai ser mais feliz, você vai ter com Deus
tudo de bom que a vida tem ali fornecer. Dando com Deus a isto. É uma restauração, né? É verdade. Da vida. E se você tiver mais alguma palavra sobre restauração, você exclame, porque sempre tem mais alguma coisinha para falar. E aí depois a gente faz uma oração e nós vamos assim finalizar. O ser humano ele é muito ligado às coisas seculares, né? A gente vê o ser humano se esforçar para tudo. Em questão, quando se diz em benefício próprio, o ser humano ele é capaz de romper barreiras, né? A gente vê um exemplo politicamente falando, né? Se fizeram um movimento para poder restaurar algo na política e graças a Deus conseguiram, né? Só que na época de Jesus Cristo, esse movimento político era o que os seres humanos estavam querendo. O povo se encontrava oprimido por Roma, porque vivia sob o jugo de Roma, e queriam uma restauração do poder judeu para que fosse liberto de Roma. Ou seja, eles queriam algo político. E Jesus ele não veio resolver as questões políticas. Ele veio restaurar a ligação do homem com Deus. Então por isso Jesus ele não foi muito bem aceito. Muitas pessoas não querem Jesus porque só querem, como eu estava frisando anteriormente, o bem material, né? E quando é para agradar Jesus, aí deixa Jesus. Mas Jesus ele realmente foi para restaurar a condição do ser humano. E se você for ler a Bíblia, toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo teve muito mais do que imaginava, muito mais do que pediu, porque famílias foram restauradas, famílias viveram felizes. Tinha o endemoniado de Gadara, o gadareno, que vivia possessos de demônio, né? Vivia nu nos sepulcros, no cemitério, pegava pedra, cortava os pulsos, e Jesus foi até Gadara. E quando encontrou com aquele homem, expulsou os demônios, e aquele homem teve a restauração do seu entendimento, teve a restauração da sua família. Ele até quis ir com Jesus naquele primeiro momento. Só que Jesus, não, ficai e anuncia aos teus o que lhe foi feito. Ou seja, o homem, quando ele tem algo restaurado, o intuito dele é contar para todo mundo. Se eu poderia passar o dia todo aqui falando das maravilhas que Deus já fez na minha vida. Você, obreiro, Deus já fez maravilha na sua vida. Mas isso aí nós vamos deixar para o tempo de testemunhar, que é exatamente o próximo programa. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, a pessoa só tem vitória para contar. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, gostaria que você, da mesma alegria que eu senti, que o obreiro sentiu, que você possa sentir também. Mas para você sentir, você tem que buscar a Cristo. Faça isso e o mais Ele fará. Glória a Deus. Aí, você estando aí, abra a Bíblia e vá lá em Salmos 80, versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui finalizando o programa e vamos fazer uma oração para finalizar. E vamos pedir mais uma vez o evangelista para fazer uma oração para a gente finalizar nosso programa. Amém. De hoje. Antes de nós orarmos, eu queria fazer um convite. Você que foi tocado e disse assim: irmão, essa palavra realmente falou comigo, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu lhe convido você a visitar uma igreja próxima à sua casa. Ou se caso você mora aqui, Bom Sucesso, João 23, e quiser nos conhecer, vou passar o endereço. A nossa igreja fica localizada ali na Travessa Antônio dos Santos, número 79.
é uma rua sem saída, onde o nosso pastor costuma dizer, onde você encontra a saída, porque lá o Espírito Santo de Deus se faz presente, restaura, salva, liberta, transforma, e você é nosso convidado a participar de um de nossos cultos. Temos culto na segunda-feira, quarta e sexta-feira a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30. Se você mora no Bom Sucesso ou João 23, façamos uma visita, escute a palavra junto conosco e oremos. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Santo de Israel, por este momento, meu Senhor, ao qual, meu Senhor, fomos abençoados pela Tua palavra, onde podemos ser ministrados, nos alegrarmos com a Tua presença, Santo Deus. E, meu Senhor da glória, eu te peço por cada ouvinte da Tua palavra, meu Senhor, que eles possam entender os Teus propósitos, que eles possam, meu Senhor, abrir o coração para Ti, para que o Senhor possa entrar, ceiar com eles, que eles venham ter uma alegria verdadeira, meu Senhor, não uma alegria momentânea que os prazeres mundanos causam, mas uma alegria fortificada, alicerçada em Ti, que é a rocha. Ó Cristo Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Senhor, por cada pessoa que está escutando, meu Senhor, vai restituindo, meu Senhor da glória, vai salvando, vai libertando, adentra nos lares nesse exato momento, Santo Deus. E se é uma cura, meu Senhor, que esteja necessário, teu servo, teu ouvinte, meu Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, meu Senhor, mas que eles venham enxergar, meu Senhor, que o caminho é o Senhor, meu Deus, é Jesus Cristo Nazareno, e que eles venham ter a ligação contigo, ó Deus eterno poderoso, através do teu Filho Jesus, que vidas venham ser restauradas para a glória do teu nome. Assim nós te oramos no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E, amados irmãos, estamos finalizando mais um programa. Se você gostou do programa, você dá um ok de gostei aí, publique no Facebook, compartilhe. E se você quiser pedir algum tema que a gente possa fazer aqui, falar sobre esse tema, você coloque lá nas entrelinhas, nos comentários. E na paz do Senhor a todos, estamos finalizando. Um abraço aí para todos da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, nosso pastor Francisco Souto e todos que se congregam lá. E fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus. Pai Senhor, amados irmãos, vitória em nome de Jesus Cristo. E procure a Bíblia e restaure sua vida, seja mais avivado e seja mais feliz. Amém, Senhor.